Então, nós vamos meditar lá em Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, não. Provérbios, capítulo 18, verso 20 e 21. Provérbios 18, verso 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós vamos agora compartilhar algumas coisas que nós entendemos e que o Senhor quer nos ensinar. Veja bem, a língua é a forma como nós temos de nos comunicar, e a comunicação é um processo de troca de informação. Então eu estou aqui me comunicando com vocês, tentando passar para vocês aquilo que eu aprendi de Deus, meditando nessa palavra. É a forma que nós temos de nos comunicar. Existem muitos meios de comunicação hoje em dia, principalmente nesse mundo virtual aí. As pessoas falam, né, de várias maneiras, de muitas formas. Agora, olha só, gente. A internet, esse mundo virtual, é uma bênção para nós, porém é um meio de destruição absurdo. Absurdo. Veja bem, eu não sei se com vocês já ouviram falar nisso, mas graças a Deus eu não tenho vivência disso, mas já ouvi muito BO por conta disso. Grupo de WhatsApp. A pessoa não tem coragem de falar cara a cara com ninguém, mas escrever e meter no grupo é fácil. Aí vai lá meia dúzia e sai do grupo porque ficou com raiva porque o outro falou aquilo. Entendeu? Aí, o que acontece? Se comunicou de forma errada, não tem coragem de tratar as coisas e fica escrevendo ou falando, ou às vezes nem escreve, só faz uma cara. Aquela cara de tristeza, fala, esse daí está na bad hoje, como diz a moçada. Ou se não, se dá aquela carinha rindo, chorando, está feliz, está chorando de rir. Então, o meio de comunicação é uma forma muito intensa que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes nós não nos atentamos para isso, não é? E olha só, no mundo secular, a pessoa que é assertiva na comunicação, ela é melhor sucedida. A pessoa que sabe interagir com as pessoas, que sabe falar, muitas vezes as empresas preferem do que aquelas que são dotadas de, muitas vezes, mais intelecto, não é? Então, essa questão da comunicação é muito importante. A pessoa que é muito boa no falar, inclusive hoje tem técnicas de como falar em público, isso e aquilo, é dotada de assertividade. E é considerada uma pessoa bem-sucedida, porque sabe se comunicar. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 3:13, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus é o meio de comunicação que Ele tem com a gente. Se você diz que Deus faz morada em você, como nós acabamos de cantar, Ele faz morada em mim, Ele mora em mim, Ele mora em você, o Espírito Santo tem lugar na nossa vida, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Como é que a gente se comunica com Ele? Nós temos levado a nossa vida devocional a sério? Essa comunicação está interagindo de verdade? O único meio de Deus se comunicar conosco é através da palavra, é conhecendo essa palavra. E o único meio de você falar para Deus o que você pensa e sente é através da oração. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso e levamos a nossa vida na correria do dia a dia e vamos para cá e levantamos e saímos e entramos. E essa comunicação fica como? Não é? Aí muitas vezes a gente ouve assim, eu não tive tempo. É o meu tempo que é corrido. Nós priorizamos o que valorizamos. Então, se nós damos tanta importância para que o Espírito Santo more em nós, nós precisamos nos atentar e valorizar esse tempo de qualidade, esse tempo de realmente parar para ouvir a voz de Deus por esse meio de comunicação, por essa palavra. Deus está disposto a se comunicar conosco todos os dias. É só você pegar essa palavra e abrir e Ele vai falar com você. E através de todo esse ensino, você pode falar com Ele dos seus pensamentos e sentimentos e tudo que envolve a sua vida.
E do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Na linguagem de hoje diz assim, você terá, olha como é sério isso, você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras. Será que a gente tem usado bem as palavras que vêm à nossa boca? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, consequentemente, nós precisamos parar para pensar do que está cheio o nosso coração, diz quem nós somos e representa quem nós somos através da nossa boca. Porque nós pensamos, e se nós jogarmos assim, fermento nos nossos pensamentos, aquilo vem para o coração, o nosso coração começa a se encher e nós verbalizamos e agimos. Nada começa por acaso. Tudo começa daquilo que está na nossa mente e no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Salmo 141, 3 e 4. Vocês podem colocar, e nós vamos compartilhar alguns textos. Queridos, eu estava dando uma olhada, só no Novo Testamento por cima tem 34 versículos que falam a respeito da boca e da forma como nós falamos. Vamos lá, Salmos 141, 3 e 4. Deu aí? Eu vou ler aqui, ó. Olha só. Salmo 141, 3 e 4 diz assim: guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. Então, assim, põe guarda na minha boca. Quando você está descontrolado, não sabe mais o que fazer e fala sem pensar, a gente pode pedir a Deus, põe guarda na minha boca. A primeira vez que eu li esse texto, eu achei assim, saltou essa palavra, nossa, que interessante. Aí eu falei para o Gerson, olha só o que está escrito aqui, põe guarda na minha boca, Senhor, eu vou começar a orar assim. Aí ele disse assim, para você um guarda não vai dar conta, pede um exército. Eu falei assim, esse homem perdeu o amor à vida, eu acho. Então tem gente que, eu achei aqui que esse salmo aqui de Davi, ele foi generoso com a gente, né? Porque tem gente que precisa de um batalhão, não é nem de um exército para pôr na boca, de tanto que fala, não é? Mas aqui é sério, põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, porque nós podemos sim trazer vida e nós podemos sim trazer morte através daquilo que nós falamos. Palavras são sementes e revela quem nós somos. Mateus 12, 33, 35 a 37. Mateus 12. Tornem a árvore boa e seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, assim, se palavras são sementes, quais são as sementes que a gente tem jogado nesse solo através da nossa boca? Se nós, queridos, plantarmos manga, nós vamos colher manga. Se plantarmos uva, nós vamos colher uva. Não tem por onde. Agora a gente fala uma coisa e quer colher outra? Não tem por onde. Nós precisamos entender que a nossa boca tem poder de vida e de morte. Aquilo que nós lançarmos é aquilo que vai frutificar, é daquele fruto que nós vamos colher. Agora, pensa bem, se a árvore boa, do seu fruto, se a pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas,
da mesma forma as coisas ruins. Então, se nós falamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se falamos coisas ruins, é desse fruto que nós vamos colher. E a Bíblia diz que toda palavra inútil que nós falarmos, nós seremos julgados por ela. Toda palavra frívola, tem algumas versões que diz, inútil, sem sentido, palavra jogada ao vento, que não servem para nada, a não ser muitas vezes para ferir e matar as pessoas. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Vamos começar aqui. Queridos, nós temos 2 ouvidos e 1 boca. Quer o segredo de viver em paz? Ouça mais e fale menos. A não ser que você seja dirigido por Deus para aquilo que você precisa falar. Saiba ouvir e saiba falar para aquilo que você está falando, que são palavras proféticas, tudo que a gente fala é lançado, você realmente colhe um fruto bom daquilo. Saiba falar, fale menos e ouça mais. E quando alguém estiver falando, saiba parar para ouvir. Às vezes a gente fica atropelando as pessoas, né? Eu sou um pouco agitada, daí às vezes a gente está conversando e o Gerson fica nervoso, que ele fala, vai deixar eu terminar de falar ou vai continuar falando? Aí eu falo, tá bom. Às vezes eu faço assim, ó. Faço assim para eu conseguir ficar quieta enquanto ele fala, não é? Porque realmente nós temos assim essa questão de realmente gostar de falar. E às vezes a gente não sabe ouvir. Então quem fala menos e fala com sabedoria consegue ouvir mais. Sabia que hoje existe uma terapia que chama terapia de saber ouvir, saiba como saber ouvir. Tem até curso para saber ouvir, porque as pessoas falam tanto que não sabem parar para ouvir. Desenvolver até curso para isso. Eu falei, misericórdia, Jesus, o povo quer ganhar dinheiro de todo lado. Né? Mas, enfim, por que eu entendo isso? Porque as pessoas não sabem ouvir as outras. E quando ouvem, às vezes ainda interpretam do jeito que quer, da forma como quer, e pensa como quer, e faz como quer. Meu Deus do céu, fica muito difícil e complicada essa situação. Tudo o que falamos tem consequência. Tudo o que nós falamos tem consequência. Então, pensa para falar, porque senão nós vamos colher do que nós falarmos. Lá em Tito 3:9, a palavra de Deus é tão linda e tão ampla em relação a isso, que nós vamos ler algumas coisas para vocês entenderem. Em Tito 3:9, diz assim, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Gente, agora nesse ano aí de política, disso, daquilo, é tanta gente brigando, porque um é de um lado, até do outro, outro é da direita, até da esquerda, um vai para frente, outro vai para trás. Divisão na família por conta de conceitos políticos. Porque um acha uma coisa, outro acha golpe, um briga porque postou de um e sai do grupo porque postou do outro. Pelo amor de Jesus Cristo, o que é isso? O que a gente está deixando entrar na nossa casa? O que tem tomado a nossa mente para a gente trazer para a nossa vida esse tipo de coisa? Aí fala um negócio que o outro não gosta e vai e briga com o outro por conta de questões que não serão resolvidas. Entende? Que são palavras inúteis, que são conversas tolas, que não levam a lugar nenhum, a não ser para um mal-estar familiar, para uma angústia que gera dentro da pessoa, porque quando a gente briga com alguém, a gente acaba ficando mal com isso e não dá certo. Cuidado com o que você fala, porque tudo que nós falamos traz consequências. Tudo que nós falamos traz consequências, sim. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Outra coisa, pague o preço sempre de falar a verdade. Custe o que custar, fale a verdade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está com a verdade. Não adianta nem maquiar, nem tentar falar mais ou menos, não. Uma coisa é certa, querido. Se estão falando de você, você sabe se é verdade ou não é diante de Deus. Então, a pessoa que se acerte por aí. Eu costumo falar o seguinte, Jesus é meu advogado e Deus é justo juiz. Ponto.
e vou seguir minha vida. Porque se a gente for dar bola para tudo o que pensam e falam a nosso respeito, a respeito das coisas que às vezes nos machucam e nos ferem, a gente não vai viver em função do que essas pessoas falam. E não tem propósito isso. O que você precisa saber, o que eu preciso saber, nós temos que ter certeza de quem nós somos em Deus. E quem falar, problema de quem falar. Entendeu? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que fulano está pensando isso a meu respeito? Eu não fiz nada. Olha, gente, e crente assim, crente é tão espiritual que é um negócio impressionante. Que depois nós vamos falar sobre isso. Então, pague o preço de falar a verdade. Se você falou a verdade, vai ter consequências sobre aquilo, não importa. Jesus é seu advogado e Deus é seu justo juiz. Fale a verdade sempre. Sempre a verdade. Outra coisa, sem murmuração. Olha, eu estava lendo sobre murmuração e entendi que murmuração é sinônimo diante de Deus de ingratidão. Gente, pensa na pessoa que acorda reclamando, vai dormir reclamando e nada tá bom. Gente, é tão interessante essa questão da murmuração que eu fico analisando a forma como as pessoas pensam. Nós estávamos num grupo lá de, sei lá, umas 10 mulheres, e a gente estava no evento e tinha trabalhado bastante, né? E eu gosto de gente, de movimento, aí eu já estava assim, a gente estava num evento e eu combinando com as meninas, ó, vamos marcar um dia para a gente ir para a praia, porque daí nós vamos descansar, não sei o que lá. Aí tinha uma lá no nosso meio, ela falou assim, mas eu acho que vai chover. Gente, mas nós estávamos combinando de ir para a praia em novembro. Ela, mas eu acho que vai chover. Como assim vai chover? Nós estamos combinando em novembro. Aí depois eu estava falando com outra pessoa, aí no final de semana, um domingo, a gente estava bem cansado. Aí eu falei, graças a Deus, amanhã é segunda-feira, começa uma nova semana. Ela, meu Deus, amanhã é segunda-feira e minha semana vai ser horrível. Gente, misericórdia, se você fala que vai ser, vai ser. Palavras são sementes. Como é que você quer colher bênção tendo uma boca azeda? Como é que vai colher laranja-lima plantando limão? Misericórdia, cuidado com a murmuração. A murmuração trava a vida. No entanto, que os coachings da vida, as pessoas que estão tratando aí de relacionamento humano, se vocês fizerem um curso, vai ter uma pauta lá, aprenda a ser grato. O que é isso? O que o mundo diz de lei da atração, nós dizemos, nós temos uma boca profética e nós vivemos de fé e nós não vivemos por vistas, mas vivemos por aquilo que nós pensamos e falamos. Porque isso é que diz a palavra de Deus. Nós não vamos viver de lei da atração, nós vamos ser atraídos pelas promessas de Deus que está escrito nessa palavra, por esse meio de comunicação. Esse meio de comunicação tem que nos trazer vida, e vida com abundância. Que negócio é esse de crente levar uma vida medíocre, mais ou menos, porque não conhece essa palavra, porque se conhecer é diferente. Se conhecer, vive diferente. Se conhecer, tem uma boca santa. Eu nunca vi crente que só sabe falar. E crente assim, queridos. Outra coisa. Cuidado com a fofoca. Eu até pulei um item aqui, mas não tem problema não precisa nem pôr. Já viu como crente é espiritual? Fala assim, irmãos, Patrícia, olha. Patrícia, eu vou falar com você um negócio da Madá, mas não é fofoca, é só pra gente orar, tá bom? Olha, ora por ela, porque você não tem noção. E aí eu começo, ipá. Cara de pau. Que orar o quê? É falar da vida do outro. Se você sabe de alguma coisa, se é verdade ou se é mentira, fica para você, no seu secreto, você vai lá e coloca. Entendeu? Você vai lá e coloca. Olha como as pessoas falam sem pensar em nada e fica se metendo na vida dos outros. Se ninguém pediu sua opinião, não fale nada. Eu falei de manhã assim, gente, eu fico lembrando das coisas. Olha, vida de pastor, gente, é muito engraçado. A gente ri para não chorar. Um dia eu pintei a unha, Silvana, pintei a unha. Aí a irmã chegou para mim e falou, não gostei da cor da sua unha, não combinou com você? Aí
Eu não falei, irmãos, porque eu sou educada, minha mãe está aqui, me deu educação, mas minha vontade era falar, eu não pedi a sua opinião. O que é que você tem que falar? Eu não pedi a sua opinião. A unha minha pinta da cor que eu quiser. Mas eu não falei, né, irmãos, que a gente tem que ser educadinha, mas dá vontade, fala aí. Aí, ó, muitos anos atrás, né, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, aí eu usava muito, ó, gente, isso foi o fim, eu usava muita blusa de linha, sabe? Linha fininha assim. Então tinha regata de linha, naquele tempo usava muito isso. Aí e eu pesava quase 100 quilos. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim, eu sei porque você usa tanto essas blusas. Eu uso porque eu gosto. Não, é porque você vai engordando, ela vai esticando. Gente, para que falar? Você acha que uma pessoa que está acima do peso lida bem com aquilo é para dar um tiro na moleira do fulano? Pelo amor de Deus. Gente, vamos pensar para falar, sabe? Para pelo menos dar um ânimo assim. Fala assim, você usa muita blusa de linha, mas essa está mais bonitinha. Menos mal, né? Não que conforme você vai engordando, vai esticando. Olha, aí é história, viu, gente? Ó, só para vocês terem, eu já volto aqui. Um dia a gente estava conversando na cozinha, pensa bem, na cozinha, aí estava falando de coisa de mulher, né? Que lava, passa, não sei o quê, e eu falei, mesmo, o que eu tive que aprender foi passar as camisas de linho do Gerson, porque pensa no negócio, gente, mulher que passa roupa, camisa de linho não é ruim de passar? É ruim de passar camisa de linho, mas eu falei, tive que aprender, porque ele gosta de camisa de linho, não sei o quê. Aí vira a irmã e fala, eu bem reparo quando tem 2 vincos na camisa do pastor. Eu falei, meu Deus, vou ter que fazer um curso para passar roupa, porque a irmã repara no vinco da camisa. Então, olha, é demais essa coisa da língua, gente. Para que ficar falando essas coisas? Para que ficar falando essas coisas? Então, assim, pare de murmurar, pare de falar coisas bobas, pare de travar a sua vida, tenha uma boca profética. Porque palavras adoecem a alma e a forma como nós falamos faz toda a diferença. Olha só, estava ouvindo uma ministração essa semana e aí o pastor deu um exemplo que um casal mandou o filho fazer um curso fora e deu X valor para ele se manter durante determinado tempo. E o dinheiro acabou antes do tempo previsto. E aí o menino mandou o e-mail para o pai, e o pai foi ler o e-mail, um e-mail. E o pai falou assim, olha esse menino, olha o que ele escreveu aqui, isso é o fim da picada, ele deveria ter controlado melhor esse dinheiro, olha o que ele escreveu. Aí a mãe disse, o que ele escreveu? Pai, me manda dinheiro porque meu dinheiro acabou, eu preciso de dinheiro. A mãe disse, não, ele não escreveu isso. Ele escreveu, pai, me manda mais dinheiro, o meu dinheiro acabou. A forma como nós falamos faz toda a diferença. Você pode até falar o que você quiser, mas põe um pouco de mel na boca. Sabe? Não precisa ter aquelas farpas. Já viu aquele desenho que tem umas farpas na língua da pessoa? E a forma como nós interpretamos também. Às vezes o outro não quis dizer aquilo que nós achamos que ele quis dizer. E a gente tira conclusões e vai criando estruturas a respeito do outro por conta daquilo de achismo nosso. Então, assim, busquem em Deus sabedoria para lidar com essas coisas. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas é possível em Deus, sim, fazer isso. Né? É possível em Deus, sim. Tire o pessimismo da sua boca. Pare de falar contra você. Às vezes a gente se relaciona muito bem com o outro, mas a gente judia da gente, hein? A gente judia da gente quando a gente fala, para mim nada vai dar certo. Para fulano tá tudo ok, mas para mim, não. O outro arrumou um emprego, foi promovido, você não quer tentar? Porque para ele é diferente, porque onde eu ponho a mão... Aí recebe o olerite. Aí fala assim, isso aqui é um papel cebola, pegou, chorou. Isso aqui não vai dar para nada. Se você está declarando que não vai dar para nada, não vai dar para nada. Mas você esqueceu que está escrito que
Deus, ele faz de 1 para 100. Essa é a promessa. Aí o que você tem que fazer? Senhor, eu estou recebendo isso. E Senhor, a parte do Senhor eu não vou reter. E que o Senhor venha multiplicar, ainda que venha sobrar, porque o Senhor é poderoso para fazer. E o Senhor pode fazer a cada um, nós podemos colher 100. E eu quero essa verdade para a minha vida. É isso que nós temos que declarar. Não ficar murmurando e amaldiçoando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E orai, Senhor, e multiplica, Senhor, eu quero uma promoção, no Senhor eu sou capaz, e traga à existência coisa que você quer viver. Porque você quer viver o quê? As bênçãos de Deus, a Bíblia diz que elas nos alcançam. Mas se elas nos alcançam, nós precisamos só estar posicionados para receber. E dizendo assim, Senhor, eu estou aqui pronto para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Não ficar, sabe, judiando de você através das palavras. Aí levantou, hoje eu estou mal, hoje eu não estou bem. Porque eu estou feia. Porque eu estou magra demais, porque eu estou gorda demais, porque eu isso, porque aquilo. Comece a se valorizar um pouco também, através da sua boca. Porque muitas vezes nós não falamos as coisas, mas saiba que aquilo que nós pensamos são diálogos que nós temos com a gente mesmo. E pensamentos são diálogos internos. E tudo que nós pensamos, como são diálogos internos, pode vir a existir, mesmo sem a gente falar. Então, prestem muita atenção nisso. Tire o pessimismo da sua boca. Pare de falar contra você. Israel ficou um tempo no deserto de tanto que achava que não ia dar certo aquilo. Eles falavam contra tudo que eles receberam de Deus e murmuravam e reclamavam e falavam tudo. E tudo de forma contrária àquilo que Deus havia falado que seria. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. Agora tem gente que não. Que acorda que fala assim, meu Deus, hoje o dia está treva. Um sol... hoje eu levantei com o pé esquerdo, graças a Deus, que precisa de 2 pés para levantar fácil. Porque pensa se fosse só com o direito. Não tem como, gente. Ainda a gente traz coisa mística ainda para o nosso dia. Então, assim, acorde e fala assim, bom dia, Espírito Santo de Deus. Toma minha vida e essa semana nas tuas mãos. Porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel, que Davi era bem sucedido em tudo o que ele fazia, porque o Senhor era com ele. Então, sê comigo, Senhor. Sabia? Em 1 Samuel capítulo 18, se eu não me engano, está escrito assim em algumas versões, Davi era bem sucedido em todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. Então, nós trazemos à existência aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. E nós vamos viver a consequência dessas coisas. Nós vamos viver as consequências dessas coisas. Palavras adoecem a alma. Então, cuidado, né? Como eu já falei, da forma como falar. Da forma como você fala, pode agredir. Às vezes, os esposos assim são tão agressivos nas palavras, na forma de tratar com a mulher. Às vezes a mulher é tão estúpida na forma como falar com o esposo, com os filhos. Olha, eu falei hoje de manhã, nós não somos assim uma família perfeita, mas para a honra e glória do Senhor, na minha casa não tem gritaria. Eu nem fui criada assim. Não tem gritaria. Na minha casa não tem palavrão. Nunca teve um palavrão dentro da minha casa. Sabe? E a Bíblia diz lá em Tiago que cai fora toda a gritaria, porque Deus não se agrada disso. Já viu essas mulheres histéricas? Gente do céu, grita, grita, grita. Gente, eu sei que não é fácil. Aí pensa, eu falei hoje de manhã, a Fernanda falou, mãe, estava empolgada em citar a gente. Eu falei, mas é minha vivência, eu vou falar de quem? Tenho que falar de vocês. Aí quando eles eram adolescentes, gente, quem tem adolescente aqui sabe, você fala 10 vezes a mesma coisa e depois eles falam, esqueci. É assim. Aí eu falo, faz isso, esqueci. Mas eu falei quantas vezes, mas eu esqueci. Aí o que acontecia? O Cadu, gente, o Cadu não chegou aí não, né? Então posso falar dele quanto eu quiser.
O Cadu era assim, ó, ele tirava a calça e deixava no chão. Aí eu, Carlos Eduardo, pelo amor de Jesus Cristo, olha aquele quarto, olha essa calça. Ele, mãe, amanhã cedo eu só faço assim, faço. É mais fácil, você que quer ficar tendo trabalho. Aí eu, Fernanda, arruma a cama, Fernanda. Mãe, mas a gente não vai dormir de noite? Para que eu vou arrumar a cama? Mas assim, nem diante dessas situações, eu nunca gritei, nunca nada, e tive assim, paciência e muita graça de Deus para aguentar. Deus não se agrada dessas mulheres histéricas que sobem falar tudo gritando. Eu estou cansada, eu estou isso, eu estou aquilo. Vai continuar, porque só fala isso, não que a gente não canse, viu, amados? Porque a labuta não é pequena, não, é grande. Mas vamos deixar mais leve, não é? A gente pode fazer. Sabe por quê? Mas eu vou falar uma coisa para você. Se seu marido não te ajuda, só briga com ele porque ele não te ajuda, eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai continuar não te ajudando. Infelizmente é assim, a não ser que você faça um propósito de jejum, oração e vá para um monte. Aí pode ser que Deus mova o coração dele. Porque eles são acostumados assim. E a gente fala, se estressa. Eu falei de manhã, eu falei assim, gente, eu acho que eu não era convertida não, mas agora eu estou quase convertida já. Sabe por quê? Era assim, ó, quando eu desentendia com o Gerson, eu ficava 15 dias sem falar com ele. Aí uma hora eu falei assim, nossa, eu preciso melhorar com isso, né? Aí numa outra situação, fiquei só uma semana. Eu, melhorei. Uma semana já, gente, já tá bom, tá não? Aí eu, não, precisa melhorar isso aí. Agora, gente, no máximo 2 dias, olha só. Uhul! Não adianta, a gente tem que ter maturidade para resolver as coisas. Não é? Porque não tem como. A gente tem que resolver e muito. Mude as suas palavras e tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Mude suas palavras e tenha a sua vida transformada. Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse, haja luz e houve. Haja separação e houve. De terra e água. Então, assim, Deus ele podia fazer assim, ó. O mundo está criado pelo poder dele, que nós não temos nem como medir. Mas quando Deus vai falando a respeito das coisas, é para nos ensinar que nós trazemos à existência aquilo que nós falamos. Então, ele nos ensina disso. Então, traga a luz para a área da sua vida que precisa de luz. Traga a luz para aquela situação através da sua boca que você entende que precisa haver uma transformação. Seja você o canal de bênção para a sua vida. E Deus pode usar outras pessoas para agregar nessa bênção. Mas quem tem que ser bênção na nossa vida, em primeiro lugar, somos nós mesmos, para nós. E se Deus fizer em mim, Ele pode fazer através de mim. Não tem como eu querer abençoar e ajudar a Laila se eu ando toda torta e não tenho coisas boas para mim mesmo. Então eu falo, Senhor, faça em mim para que eu possa ajudar o Senhor a fazer nela. É assim. Porque não tem como uma pessoa doente tratar um outro doente muitas vezes no mesmo nível. Então, se nós falamos, Senhor, faz morada aqui, eu sou a sua casa, então Ele mora na sua língua também. Nós somos nova criatura. Na nova criatura não existe murmuração. Na nova criatura não existe maledicência. Na nova criatura existe uma boca profética, que não anda por vistas e anda por fé. Que consegue enxergar aquilo que não existe. É assim que nós devemos levar a nossa vida. Tenha uma boca abençoadora que traz vida no meio que você está inserido. No meio que você está inserido, as pessoas precisam saber quem você é, como a gente se comporta, como a gente trata a nossa família, onde nós trabalhamos, as pessoas precisam saber quem nós somos, que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós fazemos parte desse exército, que nós somos uma raça eleita, fazemos parte de um sacerdócio real. Aonde você está inserido, as pessoas sabem quem você é pela forma como você se comporta e fala.
Ou a gente se comporta em determinado lugar de um jeito, quando eu estou em outro no outro, ou quando está fora dos lugares que nós, fora do âmbito da igreja, nós sentamos às rodas dos escarnecedores e ninguém sabe quem é quem ali. Saiba que de tudo nós vamos dar conta ao Senhor. Se Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua boca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha uma vida abençoadora e traga vida para o meio que você está inserido, para que as pessoas saibam quem você é. Chame a existência por suas palavras, as bênçãos de Deus para a sua vida. Saiba que o Espírito Santo, ele quer nos transformar. Ele quer que aprendamos a profetizar e a trazer à existência aquilo que nós queremos viver, em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto, ele é um pouquinho longo, mas prestem bem atenção, que está em Ezequiel 37. Nós vamos ler do 1 ao 14. É um texto bem conhecido. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia me sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareciam tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército enorme, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Olha só que interessante isso. Como Deus nos ensina. Vocês acham que Deus não teria capacidade para chegar para aquele vale que estava cheio de... Eu imagino os ossos todos quebradinhos, aquele monte de coisa, já como se fosse uma exumação, e falasse assim, que haja vida. E houve vida? Deus não podia fazer isso? Mas o que ele falou? Filho do homem. Aí hoje ele diz para nós: ei, você aí que está na Manaim ouvindo essa palavra. Abra sua boca e profetize para que haja vida. Outra coisa, vocês viram que ele foi dando direção da forma como profetizar? Então seja detalhista naquilo que você quer trazer à existência. Ele diz assim, ó: juntem os ossos, criem os tendões, haja pele, e foi estruturando a forma humana. Então nós precisamos ser detalhistas, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar e a forma como nós vamos orar. E diante disso, depois ele diz assim: olha, está tudo pronto aqui.
A carcaça está pronta. Mas agora profetiza, sopra espírito de vida. Que venha de todos os lados, que soprem os ventos e haja a presença de Deus. Então abra sua boca e profetiza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Mude as suas palavras e veja a sua história transformada pelo poder de Deus. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.